Guardando só o pessoal entrar aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo tá entrando, bom dia. Nós vamos continuar com o conteúdo. O pessoal está perguntando da trilha. Eu vou tentar explicar a trilha, vou passar o restante do conteúdo, eu vou passar a atividade. Se der tempo no final, eu mostro as trilhas para os senhores, ok? Quem fez e quem não fez. Eu dei prazo até ontem à noite, meia-noite. Não posso fazer mais nada, galera. Ok? E para quem está perguntando a descrição das atividades por e-mail, lá no campo, dentro da escola, onde é a pauta, no campo observação, tem as avaliações. Tem as atividades em sala, que eu dei nota, aproveitei antes. A pesquisa que eu passei na sala de aula, eu dobrei o ponto, era 2 ou 3, foi para 5. Aí depois teve trilha do capítulo 5, pesquisa do capítulo 5, trilha do capítulo 6, pesquisa do capítulo 6. Ok? Para entregar. Fechou? Depois a gente fala disso, vamos ver se vai dar tempo. Eu mando e-mail para vocês explicando as avaliações. Olha só, galera. Nós estamos falando aí do primeiro reinado, que é o quê? O reinado de Dom Pedro I, o cara que declarou nossa independência. E eu falei com vocês na aula passada que nós estamos caminhando para Dom Pedro, que foi herói, esse carinha bonito aí, que era padrão de beleza na época. Ele era um pouquinho mais torto, aquele carro do cavalo, mas esse quadro aí era idealizado, né? Eu estou falando que ele está caminhando de herói para vilão. Ele está caminhando de herói para vilão. E nós vimos que ele pegou vários empréstimos para acabar com revoltas, a Cisplatina da Confederação do Equador, para acabar com revoltas internas. Ele era um cara que ele endividou o Brasil. Olha só, ele foi o cara que utilizava a força e a violência muitas vezes desnecessário. Exemplo, na criação da nossa primeira Constituição. Galera, a nossa primeira Constituição é de 1824, foi ele que criou. E foi uma Constituição autoritária, feita pelo Partido Português. Os aliados dele, que ficaram aqui de Portugal, que concentrou o poder na mão dele. O poder moderador, lembra? Que era o poder sobre todos os outros. Acima do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A palavra final dele mandava. Ou seja, era uma monarquia absolutista. E a elite brasileira ficou frustrada, porque a elite brasileira queria uma independência e queria modernidade, mas na verdade não mudou absolutamente nada. No Brasil não mudou nada. As repúblicas da América Espanhola, elas viraram república, os países viraram república depois que ficaram independentes. Os Estados Unidos viraram uma república presidencialista. E no Brasil não mudou nada. Continuou membro da família real, fez independência, uma constituição autoritária, o Brasil continuou endividado, atrelado a outros países, principalmente a Inglaterra, da onde a gente pega muitos empréstimos. O Brasil está sempre endividado. O Brasil está sempre endividado. As revoltas internas aqui são coibidas com violência. Guerra da Cisplatina, Confederação do Equador, sendo que a Guerra da Cisplatina ele perdeu. E, além disso, uma Constituição autoritária. Ele mandou fechar o Senado. Ele mandou fechar lá e mandou exilar os senadores que queriam uma Constituição liberal, uma Constituição moderna. Então, eu estou falando com vocês que o Dom Pedro, que no início era herói, do dia 7 de setembro, ele, paulatinamente, ele está virando o quê? O vilão. Para quem, professor? É isso que nós vamos responder hoje, ok? Pegaram os cadernos? Ok? Podemos ir? Dei aquela introdução para quem faltou na aula passada também. Podemos ir? Caminhar agora? Ok? Você não fica perdido. Professor, quem é que vai começar a ficar contra Dom Pedro? Eu vou fechar aqui o chat, mas depois eu abro. Se tiver dúvida, chama no microfone, ok? Vamos lá. Como era a sociedade brasileira na época da independência? Lá em 1825, 26, a Constituição brasileira foi aprovada em 1824, ok? Nós já falamos dela, autoritária, encomendada do Partido Português. Professor, mas como que era a sociedade brasileira nessa época? A sociedade brasileira não sofreu alteração da passagem da colônia para o Império. Professor, mas como é que pode? Já falei com vocês, não mudou nada. Nossa independência foi feita por quê? Por um membro da elite. Um membro, da verdade, da família real. Dom João voltou para Portugal para não perder o trono lá, Revolução Liberal do Porto, e deixou o filho dele aqui para conduzir a independência, para evitar que um aventureiro fizesse. Professor, então como é que é a sociedade? E eu vou explicar na sociedade quem é que vai se voltar contra Dom Pedro. Lá no alto, lógico, estava a família real. Era Dom Pedro, sua esposa, Dona Leopoldina, as filhas, o filho. Estava lá em cima,
ok? No topo. Mas essa galera aí vai fazer parte da elite. Quem era a elite que estava ao redor de Dom Pedro? Que estava ali apoiando a independência, e parte dela vai se voltar contra ele? Eram os grandes proprietários de terra. Quem eram os grandes proprietários de terra? Era o pessoal que tinha produção de açúcar no Nordeste, estava começando a produzir café no Brasil, produzir algodão. Essa galera que dependia da criação de gado, muitas vezes, criação de gado também está ligada à terra, que era pessoal de posse e tinha muito poder, e influenciava Dom Pedro, ok? E começou a cobrar ele também. Depois, os grandes comerciantes. Os grandes comerciantes é quem mexia com importação e exportação. A galera que fazia importação e exportação de produtos, lembra que agora a gente não tem pacto colonial mais. Nós não temos que vender só para Portugal. Nós podemos vender para qualquer país que nos pague bem. Em compensação, você compra produtos praticamente da Inglaterra, né? Por causa dos tratados. Mas o Brasil, os grandes comerciantes, é quem mexe com importação e exportação. O Brasil mandava muitas matérias-primas. O Brasil tinha grandes comerciantes de minérios, de pedras preciosas, de couro, de charque. O Brasil tinha produtos, matéria-prima, produtos agrícolas, naturais, que eram mandados para fora. Então, esses comerciantes eram grandes comerciantes que vendiam produtos aqui dentro, que importavam para o Brasil e vendiam aqui dentro, ou então mandavam produtos para fora. Muitos estavam ligados a quem? Aos comerciantes ingleses. Ok? Já falamos disso. Inglaterra e relação Brasil. Brasil-Inglaterra. Relação de dependência. Professor, depois, quem é que apoia, quem estava na elite também? Os altos funcionários públicos. Os caras que eram senadores, que eram generais, que eram ministros, a galera que ocupava juízes, que eram muito bem remunerados e ocupavam cargos de prestígio no funcionalismo público. Essa galera era a elite. No começo, a galera ficou satisfeita com a independência. Lógico, teve os focos ali de resistência de alguns portugueses que ficaram. Lembra, nem todo mundo voltou com Dom João. Chegaram 16 mil aqui em 1808, só voltaram 4 mil. Os outros 12 ficaram. E os caras vão cortar laço com Portugal direto? Não, não vão. Então, mas aí, principalmente a elite brasileira ficou satisfeita com a independência. Rompeu o pacto colonial. É essa galera aí, muitas vezes, que vai apoiar a independência. Fora os portugueses da elite que não concordavam, resistiram. No Pará, na Cisplatina, que muitas vezes eram problemas até internos. Não era nem questão de apoiar Portugal. Mas só que com o tempo, principalmente a elite brasileira, vamos lá, dentro dessa elite, a elite brasileira, a galera que era aqui, ó, que já era aqui descendência há muito tempo, morava aqui há muito tempo, que não veio com Dom João, começa a enxergar que, na verdade, Dom Pedro é muito autoritário. Que Dom Pedro, na verdade, não passa de um rei absolutista. Nós já vimos isso, hein? Um rei absolutista. E parte dessa elite vai começar a se voltar contra Dom Pedro, principalmente militares, grandes comerciantes e proprietários de terra. Mas calma, a gente vai falar disso depois. Depois, abaixo da elite, vem quem? Classe média. Galera, não é para ficar olhando não, vai copiando enquanto o professor tá explicando, que dá tempo. Depois vocês ficam tirando um monte de print aí, fica desesperado copiando e fala que não dá tempo de fazer atividade. A classe média. Quem era essa classe média formada no Brasil? Abaixo dessa elite muito rica e poderosa? Eram os profissionais liberais, eram médicos, advogados, eram, sei lá, engenheiros, pequenos e médios comerciantes, membros do clero. Podia ser um padre, de repente numa paróquia mais importante, um bispo num local que não era tão importante. Eram militares de baixa patente, não é o general, é quem? Quem que é a classe média? É um tenente, é um capitão, é um sargento, que ali são patentes médias do exército. São prestadores de serviço. Quem são prestadores de serviço? É o pessoal que trabalha na cidade, é o pessoal que pode ali atuar junto na importação com os grandes comerciantes, prestar mão de obra. Depois, pequenos e médios agricultores que estavam espalhados pelo Brasil todo. Essa galera fazia parte da classe média, que possuía algum grau de educação e vai opinar na política. Olha só que interessante. Quem governa mesmo o Brasil é Dom Pedro, escutando as elites. Mas essa classe média vai acabar também se mobilizando. Vou dar um exemplo. Lá na Confederação do Equador, nós vimos que, na verdade, quem participou da Confederação do Equador não foi só pobre, não foi só rico, foi também classe média. Quem liderou lá foi o Frei Caneca, que era ali também um jornalista, era o Cipriano Barata, que era também um jornalista. Então, olha só, eles vão se envolver nessa política, ok? Depois vem quem? Trabalhadores livres. Quem são os trabalhadores livres, professor?
Trabalhadores livres é o cara que estava lá na cidade e de repente trabalhava lá na bodega do seu José, no mercadinho do seu José. Era o escravo que ficou livre, que vendia a mão de obra para andar lá vamos dizer, né, andar lá com um saco nas costas, vendendo produtos. Era a ex-escrava que de repente fazia quitutes e saía vendendo no meio da cidade, galera. Então quem é o trabalhador livre? Era muitas vezes aquele cara que era branco, pobre, ou então pardo, mestiço, né, que se falava pardo, ou então até mesmo um ex-escravo, que podia vender sua mão de obra, alugar sua mão de obra para prestar um serviço. Esses caras, muitas vezes, eram capatazes, era o pessoal que vigiava os escravos na fazenda. Mão de obra livre. Pô, estou alugando minha mão de obra. Como é hoje. O seu professor está alugando a mão de obra para dar aula. Pronto. Estou alugando. Então, na verdade, ele é o dono do seu próprio nariz. Aí fala assim, professor, que bom. Então quer dizer que esse cara era muito rico. Não, esse cara era pobre. Ele trabalhava por jornada, jornal. O que é jornal? Diário, todo dia. E muitas vezes não tinha um salário fixo, dependia da sua função. Ele poderia trabalhar tanto no campo quanto na cidade. Imagina aquela massa de estrangeiros que veio para o Brasil, na região das Minas, e achava que ia ficar rico e milionário. Só que depois de quase 100 anos, imagina, ele teve aqui, estava na migração, teve descendentes, vieram para cá muitos portugueses, franceses, ingleses, todo mundo que achava que ia conseguir enriquecer aqui no Brasil e que não conseguiu. Os faiscadores, né? Imagina que esse cara, ele veio no final da mineração, quando já estava em crise, esse estrangeiro. Esse cara ia fazer o quê? Ele não era um português, não era um brasileiro, era mal visto. O que esse cara fazia? Trabalhava. Ele era o quê? Alugava a mão dele. Ele podia ser até um mercenário. Olha só, um mercenário. De repente ele era pago por um dono de uma grande fazenda, um grande comerciante, para ficar lá vigiando seus produtos, tipo um segurança hoje, um policial. Esse que é o trabalhador livre. Esse cara podia trabalhar tanto no campo quanto na cidade. Agora, para tudo. Professor, qual é a massa da população brasileira? Quem é a massa da população brasileira? A massa da população brasileira é essa galera aqui embaixo. E nós vamos começar a falar mais dela agora. Nós tivemos o capítulo ano passado para falar sobre escravidão, não sei se vocês lembram, os navios tombeiros, tudo, como é que aconteceu o tráfico negreiro. Nós vimos que isso se transformou num comércio muito rico e poderoso no Brasil. O Brasil vai postergar, o que é postergar? Atrasar o máximo possível a abolição da escravatura. E nós temos que falar desse grupo que está aqui embaixo. Quem são eles? Os escravizados, galera. Os escravizados. Gente, aqui no Brasil, a massa da população brasileira na época do Brasil Império, que era também na colônia, era negro, era pardo. Quem diz que o Brasil é um país de branco, pelo amor de Deus, pega lá o censo do IBGE, a maioria é preto ou pardo. Por quê, professor? Os escravizados se constituíram o comércio de escravizados se constituíram numa grande atividade comercial, que era comandado por esses comerciantes, que nós já vimos no ano passado, que eram chamados de traficantes, de pessoas que comercializavam negro, o tráfico negreiro, que traziam da África para o Brasil. Professor, mas você falou lá no processo de independência, no início, que a Inglaterra tinha interesse em apoiar o Brasil, fazer aqueles tratados, e naqueles tratados dizia que o Brasil tinha que abrir mão da escravidão paulatinamente. Calma, isso vai gerar um conflito tremendo. Por quê? A Inglaterra quer que o Brasil, e apoia o Brasil, é um aliado histórico, apoia o Brasil na vinda da família real, apoia o Brasil na independência, emprestando dinheiro, né, ganhando duplamente, mas ela se vê frustrada porque o Brasil vai ficar atrasando o fim, a abolição da escravatura. Do outro lado, nós vemos que o tráfico negreiro, comandado pelos grandes comerciantes brasileiros, e muitos ficaram muito ricos com o tráfico negreiro, tráfico de pessoas, de escravos, não tinha interesse na abolição. Então, Dom Pedro I e Dom Pedro II vão ficar entre a cruz e a espada. Gente, o Tratado de Comércio e Navegação, que nós vimos, foi em 1810. O Brasil só vai abolir a escravidão no dia 13 de maio de 1888. 78 anos depois. Olha só. Por que, professor? Vamos lá. Os escravizados eram a principal mão de obra do Brasil. Ponto. Enquanto muitas repúblicas da América Espanhola já vão começar a fazer a abolição da escravatura, os Estados Unidos vão passar por uma guerra para abolir a escravatura, uma guerra interna, guerra civil. O Brasil, comandado por essa elite, vai adiar ao máximo a abolição.
Professor, aonde estava a massa dos escravizados? Vamos lá. Aonde estavam as maiores fazendas? Estava no Nordeste, produzindo açúcar, algodão, e estava no Sudeste, nas fazendas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, perdão, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, estava na região estava na região de, é que eu estou olhando aqui o celular que eu estou recebendo mensagem da escola, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, onde estavam as grandes fazendas, começando a se produzir o quê? O café, que vai virar o grande produto do Brasil. Fora a mineração, que a mineração já estava aqui, ó, em declínio. A partir de 1799, os veios de ouro e diamante já estavam acabando. Então esses caras vão ser levados para outras atividades que são importantes. Os escravizados, vamos lá, os escravizados, eles, vou falar um pouquinho deles agora dentro do Brasil. Se você fosse levado para uma fazenda, sua expectativa de vida era baixa, para mineração menos ainda, e o trabalho era muito, muito pesado, muito exaustivo. Se você fosse levado para trabalhar na cidade, você possui uma qualidade de vida um pouco maior. Maior e melhor. Por quê, professor? Porque na cidade você poderia trabalhar na casa da sinhá, como cozinheira, ou como babá dos filhos. Os escravos, eles poderiam ser alugados. Imagina que eu tenho escravo, mas eu não tenho fazenda, eu tenho uma cidade. O que eu posso fazer, meu escravo? Alugar para quem não tem. O seu João tem um comérciozinho, eu tenho 3 escravos. O seu João pede para alugar o meu escravo, eu vou pagar a diária para ele, o dia. Então esse escravo vai trabalhar para mim. Tinha dono de escravo de classe mais baixas que fazia doces e as mulheres saíam vendendo no centro do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, até lá na Bahia, Salvador, que também era um grande centro comercial, porque os escravizados faziam absolutamente tudo no Brasil. Absolutamente tudo. Tudo mesmo. Eles poderiam ser carregadores de fezes, igual eu já falei com vocês, eles poderiam ser os tigres. Carregavam tonel de fezes nas cidades que eram mais altas, nos bairros mais altos, para jogar lá na praia. Acontecia muito no Rio de Janeiro, lá na Baía da Guanabara. Esses caras poderiam trabalhar por dia e eles poderiam ser alugados. Imagina, você ter uma pessoa para alugar para outra, para esse cara trabalhar para você. Então, na cidade, havia uma maior maleabilidade. Então, muitas vezes, a gente vê o cara ser alforriado, imagina, ser alforriado, porque ele conseguiu juntar um dinheiro, porque ele dividia com o seu dono. O cara pagava lá uma diária, aí o cara fala, olha, se você conseguir emprego hoje, eu fico com 70% da sua diária, eu sou seu dono, e você fica com 30%. Então tem essas coisas. Professor, os escravizados poderiam se relacionar e até casar? Sim, acontecia muito no interior. O escravo se relacionava, um bom escravo, né, obediente, trabalhador, se relacionava com outra, casava e tinha uma bênção de quem? Do proprietário dele. Dava a bênção para acontecer um casamento. Olha só que legal. E esse escravo morava fora da senzala, poderia constituir uma casinha, um barraquinho para morar fora. Professor, por que você está contando essas coisas? Porque o tráfico negreiro é absurdo, é desumano. Acontecia episódio de violência, de morte, de açoites, de cortar membro quando o escravo fugia. Imagina, o escravo resistia, ele fugia 1, 2, 3 vezes. Corta o pé dele, ele não consegue mais correr. Coloca máscara nele para ele não poder comer durante alguns dias, para ficar como punição, só tomar água. Imagina o cara sendo açoitado com a ponta de ferro e couro nas costas, tomando açoite e abrindo as costas com sangue de fora a fora. Depois pegavam uma solução de sal e limão para fechar. Imagina que gostoso nas costas. Mas é o seguinte, o escravizado, sobretudo, é um meio de lucrar, é uma mão de obra. Então, esse negócio que todo escravo, todo generalizado, que todo escravo era morto, todo escravo apanhava até morrer, não é bem assim. Por quê? Escravidão é desumano, não estou relativizando, hein? É porque, na verdade, ele é um meio de ganhar lucro. Então, se você tem imagina hoje, você tem uma loja, você vai quebrar sua loja porque você está insatisfeito porque ela não está dando lucro? Não, você pega e vende. Então, muitas vezes você poderia fazer um comércio interno de vender o escravo. Meu escravo está dando muito trabalho. Quer saber? Vou pegar esse escravo e vou vender para outro proprietário. Vou passar ele para frente. Igual o carro quando dá trabalho. Então, essas coisas que todo escravo morria no açoite, galera, não é bem assim. Por quê? Você destrói alguma coisa que te dá lucro? Não, você não destrói. Ainda mais um ser humano. Mas acontecia, principalmente no interior, nas fazendas, era horrível. Muitos castigos, colocar a pessoa nua em cima de um formigueiro. Muitas coisas desumanas.
ok? Não estou relativizando, mas essa coisa também de que todo mundo morria, não é assim, galera. O pessoal exagera. O cara na cidade poderia ter uma maior liberdade, não que ele estava livre, ele só era livre quando alforriado. Ele tinha uma maior autonomia e uma chance de viver mais e melhor, ok? O cara no campo, não. A expectativa de vida dele é muito ruim, trabalhando no sol, na chuva, trabalho pesado, ok? Quem ia para o campo trabalhar? Os escravos mais fortes, com certeza, era mais caro. Quem ia para a cidade? Até escravos que eram mais adolescentes, novos, que poderiam crescer e ajudar a sua dona a lucrar nessas atividades que eu falei. Mas quem era a massa da população? Os escravizados. Quais eram os principais centros econômicos? Nordeste e Sudeste. Era lá que se concentravam os escravos. Nordeste e Sudeste. Professor, então desenhamos a sociedade brasileira. Quem é que vai se virar contra Dom Pedro? Que vai paulatinamente retirar o apoio dele? A elite brasileira. Que não vai ficar satisfeita com a condução da economia e da política. Os portugueses, muitos ainda, apoiavam Dom Pedro, mesmo ele fazendo esse monte de cagada, perdendo a Cisplatina, pegando um monte de empréstimo, endividando o Brasil, massacrando os confederados no Equador. Ainda vai ter gente apoiando. Fala assim, não, é função do rei, ele tem um poder moderador, ele é o rei absolutista, então ótimo, ele pode fazer isso. Mas a elite brasileira vai ficar frustrada com isso. Frustrada, ok? Um lado positivo da época do Brasil Império com Dom Pedro, incentivo às artes. Por incrível que pareça, o Brasil começou a ter a vinda de companhias estrangeiras, de franceses, italianos, que vinham para o Brasil apresentar suas peças. Professor, e como é que acontecia no teatro? Galera, mesmo dentro da elite, muitos não sabiam a língua estrangeira, mal sabiam ler e escrever. Então, era só um pedacinho da elite brasileira que entendia uma peça em francês, que tinha uma educação erudita, que foi estudar fora do Brasil. Olha só, a educação no Brasil passou a ter uma atenção maior, principalmente a superior para as elites, com a criação de curso de direito em São Paulo, lá no Nordeste, em Pernambuco. Então, quer dizer, se para as elites brasileiras, vai chegar um momento que agora você não precisa ir mais para fora estudar, ok? Não precisa mais para fora, principalmente direito, medicina, os cursos vão começar a existir no Brasil. As mulheres, falar sobre o papel das mulheres. As mulheres, elas eram, no processo de independência, algumas foram importantes, lutaram e resistiram, mas, em geral, as mulheres tinham educação voltada para ficar em casa, cuidar da família, da religião, dos filhos, aquela coisa bem clássica que a gente vê. A mulher mal aprendia a ler e escrever. Só esse dia eu respondendo a tia Fernanda aqui. Opa, a Fernanda não conseguiu entrar. Pera aí, só um instantinho. Deixa eu só mandar o link para ela. Ela tá falando. Ela entrou. Vamos lá. Então, as mulheres tinham aquela educação que era voltada para quê? Para religião, para só saber ler e escrever. Elas eram consideradas ainda inferiores, apesar de algumas mulheres comandarem até fazendas, mas isso era exceção. E outra coisa, a educação brasileira, a educação da mulher brasileira é muito baseada na europeia, para se resguardar, para o casamento, aprender religião, costurar, comandar os escravos, quando você era sinhá, né? Comandar os escravos, era isso que você fazia. Depois, a educação na Constituição brasileira, a educação para as classes mais baixas, para os meninos, a educação infantil que nós falamos, era prevista na Constituição de 1824. Não a educação da elite, que era superior. Era previsto na Constituição de 1824. Só não se falava da obrigatoriedade, não se falava de onde ia vir a verba, o dinheiro para criar as escolas e como ia ser feito. Na verdade, a educação para as classes mais baixas, ela era prevista na educação, mas ela não era cumprida. Olha só, desde a época do Império. A educação infantil era prevista na Constituição, mas não era cumprida.
Por quê? Não tinha verba, não tinha planejamento, e ela ficou relegada a segundo plano. Para as elites, as faculdades começaram a ser abertas no Brasil, ok? Depois, nós vamos ver que, devido à maciça presença dos escravizados, a cultura vai passar por uma transformação no Brasil. Todo mundo acha que nossa cultura é só aquela cultura cristã que veio lá da Igreja Católica, que deu origem às religiões protestantes. Por causa da presença forte dos negros, nós vamos ver que até os cultos católicos vão mudar. Aquele culto católico que era lá, senta, levanta, daqui a pouco vai entrar uma dança da herança negra, depois uma dança da herança indígena, e nós vamos ver uma miscigenação cultural. Vai haver uma mistura cultural do cristianismo com os valores indígenas e principalmente negros. Um exemplo é o Umbu, é o carnaval lá, a festa de Todos os Santos, que o pessoal jogava limão de cheiro e talco nos outros, que virou uma festa popular, que dizem que deu origem ao carnaval. Começou na Igreja Católica, uma festa pagã, veio para o Brasil, os negros pregaram aquilo e transformaram numa festa popular, numa brincadeira de rua. Daí que nós temos o carnaval, ok? Que esse ano não sei se vai ter, infelizmente. Professor, mas o que me interessa? Crise e abdicação. Para tudo agora. Vocês entenderam como é que é essa sociedade? Entenderam? Sim ou não? Se tiver dúvida, pergunta agora, porque nós vamos falar da abdicação de Dom Pedro. Se você não entender, você vai ficar meio voando. Ok? Entendido? Então vamos lá. Como é que Dom Pedro vai terminar o primeiro reinado? Galera, ele fez o dia 7 de setembro em 1822, independência. E ele vai abandonar o Brasil 9 anos depois, menos de 10 anos de governo. Ele vai abdicar, ele não vai ser tirado não. Ele vai pedir para sair. O que é abdicação, para quem não sabe? Ele vai abandonar o trono brasileiro. Olha só que doideira. Professor, como é que Dom Pedro vira de herói a vilão? Dom Pedro virou vilão quando ele encomendou a Constituição autoritária ao Partido Português. Dom Pedro virou vilão quando ele agiu com extrema violência contra a Confederação do Equador. Dom Pedro vai virar vilão quando ele perde a Guerra da Cisplatina. Dom Pedro vai virar vilão quando ele endivida o Brasil. E o Brasil já nasce endividado e quebrado financeiramente. Professor, e quando é que Dom Pedro vira vilão? Quando a elite brasileira começa a discordar dos seus atos. É aí que começam os problemas. Então vamos lá. Professor, primeiro aspecto. Dívida externa crescente. Gente, nós já vimos. O Brasil pegou dinheiro para se tornar independente, para ser reconhecido, para acabar com as revoltas internas durante a independência, para acabar com a Confederação do Equador, para entrar na Guerra da Cisplatina. Olha só que doideira. Para cobrir o rombo fiscal que tinha. E o negócio fica tão grave que o Banco do Brasil, que foi criado em 1808, quando Dom João chegou e trouxe o dinheiro do Banco Português para cá, o Brasil, olha só que doideira, o Brasil vai quebrar o Banco do Brasil em 1829. Ou seja, 21 anos depois, o Banco do Brasil vai falir. Por quê? Vamos lá. A dívida externa do Brasil crescia sem parar. Qual era o principal país que o Brasil devia? Escreve para mim. Qual era o principal país que o Brasil devia? Que pegou um monte de empréstimo? Inglaterra. A Inglaterra não tinha nada a ver com nossos problemas. O Dom João pegou dinheiro para a Inglaterra. O filho dele, Dom Pedro, aprendeu o caminho, pegou com um monte de banqueiro e ficou devendo. Um monte de banco inglês. E lógico, os juros eram altíssimos. Você tinha que pagar as prestações. É assim que funciona. Até hoje. Se o Brasil pegar um dinheiro emprestado com o Banco Mundial, vai ter que pagar com juros altos. Ponto. Acabou. Se é muito ou pouco, aqui dentro a gente vai ter que resolver. O que aconteceu? Gente, Dom Pedro pegava dinheiro emprestado toda hora. Só que tinha um problema. O Brasil estava exportando pouco. Balança comercial favorável. Ano passado, um dos aspectos do mercantilismo. Um país só cresce se exportar mais e importar menos. Então vamos lá. O Brasil ganhava dinheiro toda hora. Só que o Brasil não estava com lá um grande produto de exportação. Não tinha, mas agora uma especiaria de altíssimo valor comercial. O que acontece? Junto com os empréstimos altos, o Brasil estava importando muito produtos, entrando no Brasil, destruindo a indústria nacional. Isso não gera lucro. O que vai acontecer? O Brasil, para cobrir esse prejuízo, vai começar também a pegar empréstimos com bancos estrangeiros. Isso vai gerar inflação. Professor, o que é inflação? Imagina que esse celular aqui, ó, hoje de manhã está custando R$1.000.
à noite ele vai estar custando 1.100. Amanhã ele está custando 1.200. E amanhã à noite ele vai estar custando 1.300. O que é inflação? É quando um produto sobe sem parar. O seu salário está aqui, não aumenta, mas um produto sobe sem parar. Então olha a conjuntura de Dom Pedro. Ele pegou um monte de empréstimo. O Brasil está importando muito produto e não está exportando, ou seja, está gerando prejuízo para a balança comercial. Ele está pegando empréstimos para cobrir o rombo desse prejuízo interno, e a inflação e o custo de vida para os mais pobres está aumentando, para a elite e para os mais pobres. Tudo está caro. A comida, a roupa, o vestuário, tudo está caro. Tudo está caro. Professor, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o Banco do Brasil vai quebrar. Você sabe por quê? Porque Dom Pedro mandava emitir papel moeda, mandava emitir dinheiro. O Brasil estava em crise, precisava pagar lá fora os empréstimos, e o Dom Pedro mandava emitir dinheiro sem parar, moeda. O valor do dinheiro do Brasil, da moeda da época, vai valer absolutamente nada. E o que vai acontecer? O Banco do Brasil quebra. O banco que era nacional. Professor, terrível. Gente, Dom Pedro é um mau administrador. Eu já falei isso com vocês. Ele gostava de cantar, de cavalgar, de guerrear, mas administrar não era com ele. Ele não era um cara das elites, da ilustração. Ele não era um cara extremamente educado. Não era, não gostava de ler. Então isso vai custar caro para ele. Segundo aspecto, vamos lá, segundo aspecto. Postura autoritária e centralizadora. Nós já falamos disso. Dom Pedro é um cara que, quando ele se sente magoado, ele era muito emotivo. Quando ele se sentia magoado, ele corria para o lado que era adversário do outro. Então, o que vai acontecer? Dom Pedro vai começar a ser questionado pelas elites brasileiras. Como? Dom Pedro, você fechou o Senado. Dom Pedro, você fez a Constituição portuguesa, pegou a Constituição dos portugueses, autoritária. Dom Pedro, você criou o poder moderador. E a elite brasileira não vai ficar satisfeita com a crise econômica e também com a condição da política, que era muito centralizadora e autoritária. Dizem que Dom Pedro era até meio violento. Não é confirmado, mas parece que ele batia na esposa dele, Dona Leopoldina. Não é confirmado. Professor, o que vai acontecer? Dom Pedro, ele vai ser questionado pela elite brasileira. Com birra, ele vai para qual lado? Ele vai lá para o Partido Português, que não era um partido igual eu já falei. Era os portugueses que ficaram aqui, que mantinham laços com Portugal. Quando Dom Pedro começa a ficar isolado, a elite brasileira isola ele, deixa ele forever alone, deixa ele lá isoladinho, o que Dom Pedro faz? Elite brasileira, já que vocês não me querem aqui, eu vou agora pedir apoio a quem? Aos portugueses que ficaram aqui no Brasil. Galera, isso foi considerado alta traição pela elite brasileira. O cara que fez nossa independência, que prometeu mudanças que já não fez ali na Constituição, ao invés de ficar ao lado dos brasileiros, não, vai ficar ao lado dos portugueses que estavam aqui dentro do Brasil, que não voltaram com Dom João. Galera, isso foi considerado traição. Os jornais da época acusavam Dom Pedro de estar interessado em assuntos de Portugal e não assuntos do Brasil, que estava interessado a favorecer as elites portuguesas que ficaram no Brasil e não os brasileiros. E começou aquela guerra de fake news, aquela guerra de propaganda no país. Olha só que interessante. Aquela de propaganda, utilizando até mesmo Dona Leopoldina como ali um meio ali de combate. Por quê? Dona Leopoldina, a esposa dele, era traída toda hora. A população do Rio de Janeiro em geral adorava ela, que era ilustrada, muito educada, uma mulher da ciência, enquanto todo mundo sabia que Dom Pedro tinha várias amantes, e a principal dele era a Domitila, que depois vai virar a Marquesa de Santos, que apareceu na novela aí, Novo Mundo. Então isso tudo vai ser utilizado contra ele, e o cara vai ficar isolado. Professor, um exemplo do isolamento dele, a Noite das Garrafadas. O que aconteceu? Um jornalista chamado Líbero Badaró, que era republicanista, odiava Dom Pedro e a monarquia, ele tinha um jornal em Minas Gerais, ele era opositor de Dom Pedro, escrevia muitas coisas contra Dom Pedro, contra a família real, acusava eles de muita coisa. O Dom Pedro odiava esse cara, odiava. Só que ele estava em Minas Gerais. O Líbero Badaró, que era jornalista, dono de jornal local, ele vai ser assassinado. Por que ele vai ser assassinado, professor? Até hoje nós não sabemos. Mas quando ele foi assassinado, criou-se o boato em Minas Gerais, lembra que a capital é o Rio, em Minas Gerais, que quem mandou matar Líbero Badaró em 1830 foi quem? Dom Pedro.
Professor, isso é confirmado hoje? Não, não é confirmado. Depois fizeram o julgamento, descobriram que teve uma espécie de juiz lá da região que mandou assassinar ele, que ele era monarquista. Então, assim, tem toda uma história, tem um julgamento por trás. Depois, os assassinos vão ser inocentados, que foi um alemão. Foi um alemão que estava aqui no Brasil que vai assassinar o Líbero Badaró, a mando eu esqueci o nome dele, como se fosse um magistrado da época, um juiz da época, e no final o julgamento vai dar em nada. Por quê? Todo mundo vai ser absolvido. Então o pessoal já achava que Dom Pedro tinha mandado matar. Não é confirmado. Não, isso não é confirmado. Não tem como confirmar. E depois, como o Brasil é Brasil, os assassinos confessos que conspiraram, inclusive o alemão que matou com a pistola, vai ser inocentado. E isso vai aumentar a satisfação do povo de Minas Gerais. O que Dom Pedro faz? Dom Pedro vai lá em Minas Gerais em 1831. Ele arma uma comitiva linda e maravilhosa, ele vê que está isolado, e ele fala, quer saber, eu vou lá em Minas Gerais buscar o apoio da população. Galera, quando ele chega em Minas Gerais, o pessoal lá em Minas Gerais fecha janelas quando a comitiva passa, coloca pano preto, o pessoal começa a gritar, lógico, né, dentro das casas, não lá na rua, na frente de Dom Pedro, escondidinho, assassino. Dom Pedro fica nervoso e volta para o Rio de Janeiro. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, os portugueses que apoiavam lá Dom Pedro e suas medidas vão fazer um grande baile, dia 12 de março, um grande baile para ele, para recepcionar ele, para acabar, para ele esquecer que ele foi maltratado lá em Minas Gerais, pelo povo de Minas Gerais. Só que isso não deu certo. Entre o dia 12 e o dia 15, vai estourar uma revolta na capital, chamada Noite das Garrafadas. O que vai acontecer? Os brasileiros revoltados vão enfrentar os portugueses na rua. E como é que o pessoal lutava? Era comum ter arma naquela época de fogo? Não. Eles quebravam as garrafas e se furavam, se cortavam. Um tentava matar o outro com garrafa. Vão ser 3 dias, 4 dias, quase 4 dias, 3 dias e meio. 3 dias de confronto, um caos no Rio de Janeiro. A polícia não dá conta. E Dom Pedro enxerga naquilo o seguinte, o Brasil está rachado. E ele estava do lado de quem? Dos portugueses que ficaram dentro aqui do Brasil durante a independência. Olha só, professor, o que Dom Pedro faz? Ao invés do cara reunir os brasileiros e prometer melhorar as coisas, não, ele faz uma coisa pior. Na cabeça dele, para resolver o problema era muito fácil. Ele pegou todos os ministérios e colocou brasileiros. Ministério da Justiça, da Defesa, colocou brasileiros. Só que depois os portugueses que estavam apoiando ele vão falar, poxa, Dom Pedro, a gente está apoiando você, você faz um ministério todo só de brasileiros? O que Dom Pedro faz? Depois de alguns meses, ele retira os brasileiros e coloca só amigo deles nos altos cargos. Olha que doideira. Ele tirou os brasileiros que estavam ocupando os ministérios e vai colocar só amigo dele de confiança. Que era amigo de quê? Do partido português. Galera, isso aí foi a gota d'água. A elite brasileira falou assim, Dom Pedro, acabou. Você não conduz o Brasil, você não ganha uma guerra. Olha só, hein? Você não sabe conduzir a economia do Brasil, você não ganha uma guerra, você não é o cara que dialoga, você é muito violento e autoritário, você é o cara que centraliza o poder todo, você não é democrático, você não discute com nada e com ninguém, e o Brasil está aqui rachado, está quebrado. O que você vai fazer? Ele não tinha que fazer nada, ele estava isolado. Só que vai surgir uma saída. Lembra daquela história de Dom João, que voltou para Portugal e deixou o filho dele aqui? Segura essa. Lá em Portugal, Dom João vai morrer, o pai dele, que voltou, em 1826. E a partir de 1826, as cortes portuguesas mandavam carta para o Brasil falando, Dom Pedro, volta, o trono está vago. Dom Pedro, volta, o trono está vago. Dom Pedro, ele abriu mão lá do governo português e nomeou Maria da Glória, que era a filha dele, para governar lá Portugal, mandou ela. Olha só que inteligência, ele ficou no Brasil e mandou a filha lá para Portugal. Só que aconteceu uma treta entre Maria da Glória, que era a filha dele, e o irmão dele, tio de Maria da Glória, Dom Miguel, que queria tomar o poder. Esse cara era muito ruim, queria tomar o poder. E começa a acontecer um conflito lá em Portugal. Professor, o que Dom Pedro faz? Galera, Dom Pedro fez o que era óbvio. Ele abandonou o Brasil, abdicou do trono, e voltou para Portugal
E olha só que doideira. Voltou para Portugal para assumir o trono. Professor, e quem é que governa o Brasil agora? Quando é que foi isso? Dia 7 de abril de 1831. Ele abdica do trono. Ninguém forçou ele. Ele abdicou do trono. Tudo bem, tinha oposição aqui. Mas ele abdicou do trono e voltou para Portugal para disputar o trono português. Professor, e quem ele deixou aqui para governar o Brasil? O filho dele, Dom Pedro de Alcântara. Só tinha um problema, 8º ano. O filho dele tinha 5 anos. 5 anos. Gente, 5 anos. Alguém governa alguma coisa? Fala para mim. Alguém governa alguma coisa? Não, não governa. O que Dom Pedro fez? Dom Pedro ele aplicou a mesma tática do pai dele. Ele voltou para Portugal, mas deixou aqui um representante para ocupar o trono do Brasil, que agora é Brasil, independente. O nome dele, Dom Pedro de Alcântara. Ele tinha 5 anos. Galera, 5 anos alguém governa? Não. Então o que foi feito? Na verdade, se criou uma regência. Dom Pedro nomeou regentes de confiança dele para governar até quando Dom Pedro de Alcântara fizesse a maioridade, chegasse à maioridade, com 18 anos. E o Brasil fica sem ninguém para governar. São políticos governando o Brasil, regentes em nome de uma criança, Dom Pedro de Alcântara. Castigo vem a galope. Dom Pedro vai morrer rapidinho lá em Portugal, ok? Castigo vai vir a galope. Ele vai morrer lá em Portugal, ok? Por incrível que pareça, galera, essa é a nossa história. Não estou inventando nada. Dúvidas? Dúvidas? Eu vou ler agora o que vocês colocaram aqui para tirar dúvidas, que eu vou passar a atividade também. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? A tia Fernanda botou que lembra muito bem o que é inflação. Aqui no Brasil nós já tivemos inflação de 1000% ao ano. Imagina que você comprava o arroz por R$10 e chegava no final do ano o arroz estava valendo R$10.000 ou até mais. Inflação é uma coisa horrível, ok? O Matheus colocou a crise de 29 na Alemanha. Calma, é o ano que vem, Matheus, está adiantando. Deixa eu ver. O Arthur colocou, Brasil é Brasil desde esse tempo de colônia. Por incrível que pareça, Arthur, eu não vou mentir, mas a desigualdade do Brasil, essa coisa das elites mandarem no Brasil, desmandarem, a educação não ser valorizada, isso já é coisa antiga, não é de hoje, tá? Não é de hoje, é uma tradição do Brasil, ok? Infelizmente, eu não vou mentir. Tranquilo? Sim, passando pano para os maiores. Em que ano foi o quê, Julie, que ele abdicou do poder? Dia 7 de abril de 1831. Ah, quando foi a inflação, que a tia Fernanda está falando? Tia Fernanda, chama aí. Quando é que foi a época da inflação no Brasil? Julie está perguntando. Nossa, estão falando que você nasceu em 64. Calma aí. O pessoal está confundindo. Cadê a tia Fernanda? Ela saiu? Ó, tia Fernanda já colocou a resposta. Qual foi a época do Brasil que teve uma inflação absurda, de inflação de 1000% ao ano, 700, 500% ao ano, 20% ao mês, até mais? Foi a década de 80 e 90 e até o início do ano 2000. Década de 80, 90 até o início do ano 2000. Final da ditadura brasileira e início da república atual que nós temos, democrática. Ok? Júlio, você nasceu bem, você já nasceu na época da economia boa, bonitinha. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Perguntas? Não? Então é o seguinte, pega a apostila aí que eu vou passar a atividade para o senhor. Por incrível que pareça, é um capítulo grande, mas que tem pouca atividade. Botei no chat, pega para mim. Atividade da página 2, 3, 7, 11 e 14. Para fazer até segunda-feira. Professor, é um monte de página. Não. Tem atividade aí que é só de marcar X. Ok? Tem uma página que é só de marcar X. Tem página que é um texto para ler na anterior e para responder uma pergunta. Tem uma discussão que é para ser feita com os colegas. É para você emitir opinião e você vai escrever a sua resposta. Fechou? Dúvidas? Dúvidas ou não?
Tia Fernanda está colocando que a inflação de 98 era horrível. Para você comprar um carro aqui, você tinha que. Pega as propagandas de carro, tem na internet, para você saber que é inflação. Pega as propagandas de carro da década de 90, dos lançamentos, que você vai ver que carro aqui no Brasil custava 1 milhão de cruzeiros, 5 milhões de cruzeiros, 10 milhões de cruzeiros, ok? Para comprar um carro. Um apartamento, 100, 200 milhões de cruzeiros. Era uma coisa de doido, ok? Uma coisa de maluco. Dúvidas? Sim, com certeza. Dúvidas, pergunto. Professor, Fala, Matheus. bom dia. Bom dia. Eu tenho uma pergunta sobre a questão da Rainha Elizabeth. Foi ela que aboliu esse escravidão aqui no Brasil, certo? Rainha Elizabeth, não. Quem acabou com a escravidão no Brasil foi a princesa. Você está confundindo aí as situações. Isabel, meu pai. É o seguinte, uma pergunta sobre a questão da liberdade dos escravos. Tem uma teoria de que ela, a princesa Isabel, acabado com a escravidão, não porque ela não gostava de comer um negro e ser coitada até a morte, e sim porque ela, em termos leigos, gostava dos escravizados, se é que você me entende, né, professor? Não é escravização. Na verdade, a gente vai ver isso. É porque ela foi pressionada a acabar. E o pai dela não queria assinar. E sobrou para ela. Ok? Entendi, ela foi pressionada, então. Pessoal, só para falar. As avaliações, as notas foram lançadas. Lá no campo observação, que tem a nota aqui embaixo, tem toda a descrição das notas, as datas e também, só não coloquei ali quando foi postergado o OS. Sobre a trilha, eu vou lançar as notas hoje ainda, ok? Vou lançar todas as notas hoje. E eu vou passar os nomes de quem não fez. Como não vai dar tempo, eu não vou abrir lá agora, não adianta eu ficar falando quem fez e quem não fez. Eu dei até sexta-feira para fazer e eu dei hoje, ontem e hoje também para terminar. Tranquilo? Se você fez, fica tranquilo lá que eu vou ver a avaliação. Beleza? E o primeiro trimestre é só você consultar lá dentro de legendas e observações que vai sair todas as avaliações que a gente fez, trabalhos e atividades. Ok? Tranquilo? Tchau, tchau, galera. Até a próxima aula, hein? Professor, Oi. Naile. Então, quem já tinha feito